Cumprimento a igreja, os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, nossos amigos, nossos que estão nos acompanhando também, a paz do Senhor, um bom dia e um bom domingo para todos. Estamos iniciando mais uma edição da Escola Bíblica Dominical de 25 de abril de 2021, uma bela lição que tem por título Dons de Poder. Uma vez nós, nesse semestre, primeiro trimestre, segundo trimestre, nós estamos estudando sobre os dons. Nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, na área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor-presidente o pastor Orcival Pereira Xavier. Está conosco aqui o pastor e professor Isidro. Mas, Isidro, vamos orar para dar início a esse trabalho. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Maravilha, podemos estar mais uma vez aqui nesta manhã abençoada. Oremos. Pai querido, pedimos a tua bênção sobre nós e sobre os teus filhos que estarão participando conosco desta aula. Pai, por teu Espírito Santo, usa a lição de hoje para edificar, consolar, orientar, instruir a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, como já disse no início, ela tem o título da lição de hoje, os dons de poder. O nosso texto, o texto da lição de hoje, está baseada na primeira epístola da carta aos Coríntios, de Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, versículos 4 e 9, e vai até, depois de 9, vai até o 11 na sequência, tá? Então, Coríntios, 1 Coríntios 12, capítulo 4, versículo 9, depois vai até o 11. Pastor Isidro, vamos fazer a leitura textual e já Muito começar. Bem. O textual se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5, que diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A verdade prática diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Muito bem, leitura bem clássica, 1 Coríntios 12, verso 4, diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro, versículo 9, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muito bem. A lição de hoje está dividida em 3 tópicos, como sempre, né? O primeiro conteúdo, o primeiro tópico é o dom da fé. Segundo tópico, dons de curar. Terceiro tópico, dom de operação de maravilhas. Professor Silas, qual é o objetivo geral da lição? O objetivo geral da lição diz: examinar os dons de poder. Isso. E os específicos são em 3. Primeiro é definir o que significa o dom da fé. 2, evidenciar biblicamente os dons de curar. E terceiro, discorrer a respeito do dom de maravilhas. Professor Silas, agora a introdução é com o senhor. Vamos lá, a introdução. A introdução diz o seguinte: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. Isso. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto ou será por causa do mau uso de alguns fazem das dádivas divinas? Nesta lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando
a edificação da igreja, busque-os com fé e oração. Maravilha. Ainda alguma coisa a acrescentar? Não, pastor, deve ser usado para glorificar o nome do Senhor. Muito bem. E aí eu achei interessante aqui, o pastor, o conosco ministro falou assim, né? Que esse dom sobejava lá na igreja do primeiro século, né? Quer dizer, a igreja é a mesma, o Senhor é o mesmo, mudou os personagens, lógico, né? Mas o Espírito Santo é o mesmo que operava lá, né, pastor? E agora ele quer continuar operando na igreja. Aí vem o questionamento aqui do comentarista. Como? Por quê? Porque alguns fatores, sabemos usar uma série de coisas, né? Isso. É interessante, Silas, que como vimos, minhas irmãs, meus irmãos, na aula passada, ou na lição número 3, nós falamos sobre os dons de revelação, ou dons de saber, né? Sim. Que foi a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, discernimento de espírito. Hoje, dando continuidade à série de estudos sobre os dons, como já foi falado, iremos dar os dons de poder. E esses dons foram dados ou concedidos à igreja com o objetivo de auxiliá-la, dar à igreja condições de cumprir cabalmente, Silas, o ministério que Jesus confiou a ela, até o dia do arrebatamento da igreja. Então, os dons foi para a época dos apóstolos e para todas as épocas da igreja até Jesus voltar. Isso aqui é ponto pacífico. É pacífico, não tem... Muito bem. Tópico 1 tem como assunto o dom da fé, que é o primeiro dom de poder. Eu vou ler aqui. O que significa fé? Né? O que significa fé? Aí, no slide, está grifado. Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Está em Hebreus 11, versículo 1. Nós marcamos de vermelho aí no slide, aí está bem claro. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência de Deus. Mais embaixo, né, nós marcamos de azul para enfatizar também. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Silas, é com você. Na verdade, pastor, a definição propriamente da fé está aí, né? Em Hebreus, né? Essa é a fé que traz esperança para a salvação, de um modo de um pedido, de oração, coisas sobrenaturais, visando glorificar e mostrar o seu poder, mas tudo pelo Espírito Santo. Tudo pelo Espírito Santo. Deus quer a sua igreja na dependência dele. E para isso ele dotou a igreja de fé. Isso. Essa fé que, como o pastor Egídio falou, os heróis da fé pautaram nela. Isso. E foram até o final. Muito com a bem. esperança de uma nova pátria. Ok. Silas, irmãs e irmãos, é interessante, nós entramos em alguns detalhes, algumas definições. A palavra fé vem do grego pisteuo e do latim fides, que nada mais que é a confiança que depositamos em todas as providências de Deus. É a crença de que Ele, Deus, está no comando de tudo e que é capaz de manter as leis que estabeleceu. Portanto, é a convicção de que a sua palavra é a verdade. E como já vimos, a melhor definição de fé é o que está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ok? Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, passemos agora para 1.2, que é a fé como dom. Como é que é essa fé como dom, Silas? Você pode ler para nós? Vamos lá, então. A fé como dom diz assim: é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. A fé salvífica, né? Que é diferente mesmo. Igualmente, se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Isso. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para esse realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Só um pouquinho, Silas. Vamos fazer uma observação aí, Silas? Vamos lá. Aí no slide está de azul. Pode deixar o slide na tela. Olha, vou só enfatizar aqui. O dom da fé é a capacidade do Espírito, né? Santo, que o Espírito Santo concede. Aí vem ao crente, né? Para realizar coisas
que vai além da esfera natural. É verdade. Então, aqui está bem claro, né, Cida, que é algo proveniente de Deus, do Espírito Santo. Não é algo natural, né, Cida? Não. Você pode continuar. De acordo com o teólogo Stanley Hurton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Já diz tudo, né, Cida? Se você tem alguma coisa a acrescentar. A pena que é um dom, é um dom especial. Dom especial, né? O dom de fé, ele é específico, esse dom é Isso. específico, né? É para realizações, como diz o texto, são coisas sobrenaturais, que diferencia daquela fé salvífica, da fé do Espírito Santo e tal. Mas essa fé, irmão, poder nenhum pode comparar com ela. Com certeza. Ela vai além de qualquer situação imaginária que se pode... Vai além do entendimento humano, né, Cida? Vai além do entendimento humano. Quando fala assim, ó, que ela realiza coisas sobrenaturais, o que é que pode realizar coisas sobrenaturais? Eu não sei, pelo Espírito Santo, né? Muito bem. Eu queria agregar isso. Natural divino, coisas naturais divinas, que há coisas sobrenaturais também diabólicas. Conforme a nossa declaração de fé, como é de praxe, que nós estamos sempre citando, né? A nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, que aqui está os fundamentos da nossa teologia, né? É importante que nós, na fala, na pregação, no ensino, norteemos toda a nossa prática conforme isso aqui. E na página 164 da declaração de fé, lá tem uma definição, Silas, para o dom da fé. Que de lá, abre aspas, diz a declaração de fé: o dom da fé distingue-se da fé salvífica e da fé como fruto do Espírito. Aí diz mais: trata-se de uma fé especial usada no momento específico. Então está bem claro, né? Vamos tentar distinguir aqui, que o dom da fé é algo diferente da fé salvífica, aquela fé do crer, ou aceitar Jesus como Salvador. Esse é um tipo de fé. E diferencia-se da fé de Gálatas 5, 22, que lá fala de fé e outras traduções falam fidelidade. Lá está falando de quê? Da fé como sinônimo de fidelidade. Já o dom aqui é algo extraordinário, né? Esse dom, o dom da fé, não se desenvolve, isso que é importante. Não se desenvolve, não se aperfeiçoa. Não. Ele é concedido àqueles que Deus quer dar em ocasiões, Silas, especiais para a resolução de um problema insolúvel aos meios normais. É algo que vem na hora que Deus quer, no momento que Deus quer, para a glória dele mesmo. Né, Silas? Na oportunidade correta, né? Agora, aqui não quer dizer que todos nós temos a fé natural, né? O Espírito Santo nos proporciona fé através da palavra para crer que Jesus Cristo é o Salvador. Isso. O Espírito Santo gera em nós o fruto do Espírito, ou uma das facetas do fruto do Espírito, que é a fé ou a fidelidade. Isso é bem diferente do dom da fé. Silas, vamos para 1.3. Exemplo bíblico. Agora vamos ver na Bíblia, ou aqui na nossa aula, alguns exemplos bíblicos, né? 1.3, conforme o slide, diz: quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estai quietos, e veio o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Aí disse mais Moisés: o Senhor pelejará por vós, e vos calarei. Isso está em Êxodo, capítulo 14, verso 13 e 14. Aí, agora de vermelho embaixo, está bem claro. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor. Observa o detalhe. Antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Existe outra, é só ler a Bíblia, os Evangelhos. Existe N situações em que esse dom, ou o dom da fé, ele é manifestado, principalmente no ministério de Jesus. Silas, suas observações. Eu acredito que jamais Moisés ia falar com tanta convicção. Olha, como que ele tinha certeza, convicção. Isso, então, e ali foi tão completo que a operação foi sobrenatural. Isso. Foi algo
Esplendoroso, abriu o mar assim, quem é que pode abrir? Não existe máquina, não existe mecanismo humano que possa fazer isso acontecer. Então Moisés, ele chegou assim com muita convicção, olha, se não fosse, também não, lógico, ele falou convicção porque ele tinha a operação do Espírito Santo na vida dele, era um dom que Deus lhe tinha confiado, né? E o interessante, pastor, é que o mesmo Espírito que operou lá com Moisés é o mesmo que está concedendo os dons hoje, concede os dons hoje, porque Deus é zeloso pela sua palavra, Deus quer que pela sua igreja cresça, né? Cresça e quer manifestar a sua glória, o seu poder, e ali manifestou a sua glória, o seu poder. Pastor, coisa maravilhosa. Depois você faz assim, eu quero só fazer uma observação ainda. É importante, minhas irmãs, meus irmãos, frisar bem que esse dom, que é o dom da fé, ele é concedido, observe, no momento especial, quando só um milagre resolve algo que não tem solução. No caso aqui, né, pastor? Isso é deixar bem claro. E que esse dom, o dom da fé, é concedido para as realizações de proezas em nome do Senhor. Portanto, é a operação sobrenatural da fé para a realização de coisas tidas como impossíveis na expansão do reino de Deus. Então, minhas irmãs, meus irmãos, se você não tem esse dom, peça. Né? E Deus, através do Espírito Santo, quer conceder a todos nós, lógico, né? Conforme o seu querer, a sua vontade, tudo para a sua glória. Silas, síntese do tópico, por favor. Vamos ver aqui. O Espírito Santo concede aos crentes, o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Muito bem. Então, vimos aí, né, que o primeiro dom de poder, né, que é a fé. Né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Lá em Hebreus 11:6. Vamos voltar agora vamos para o segundo dom de poder, que é o dom de curar. Isso está em 1 Coríntios 12:9 e 2.1. A pergunta que não quer se calar. O que são os dons de curar? Ô, Ciro, você pode responder para nós, então, à luz aí da Vamos lá, a revista diz o seguinte, nosso texto aqui. O que são dons de curar? Aí vem. São recursos de caráter sobrenatural, está bem acentuado, caráter sobrenatural, para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Só um pouquinho, Sila. Irmãs e irmãos, aí nos lados está de vermelho, viu? Quando tiver assim destacado de vermelho, de azul ou de verde, é porque a gente deseja que vocês... Preste atenção, né, pastor? Fique mais atento para os detalhes. Sim, Sila, continue, por favor. Por isso, a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons, está aí no plural mesmo, segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Isso. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Maravilha. Sila, o que são os dons de curar? Alguma coisa a agregar mais? Aí? É a manifestação do poder de Deus mesmo, né? Isso. A sua misericórdia, o seu amor para com a igreja, né, irmão? Que realiza curas sobrenaturais. Às vezes você não tem condições de ter uma cura de hospital, os médicos ultrapassam já a medicina, não tem mais solução. Pronto, aí vem um dom de curar. E para Deus, como o pastor Oswaldo sempre fala aqui no púlpito, quando está falando sobre esse dom, que para Deus tanto faz uma dorzinha de cabeça, como câncer, o cara está morto ou vivo. Para Deus não tem assim, esse caso é difícil, não. São coisas que ultrapassam a solução humana, né, pastor? Esse dom de curar. E hoje não é diferente, né? Esse dom continua na igreja, pastor. Agora, a pergunta que não quer se calar assim, por que ele é tão pouco manifestado? Pois é, pastor, lá atrás, no início, já pergunta, será que é um mau uso? Será que a gente está fracassando? Falta de fé. Falta de fé, ou que não está dando mais valor às coisas espirituais, valorando. Ou será porque ele está crendo mais na tecnologia, mais na ciência? Nada contra a ciência. A ciência médica é uma maravilha. As ciências diversas, né? É maravilha, é de Deus.
é cumprimento da profecia de Daniel, que nos últimos dias se multiplicaria. Isso é bênção. É bênção. Porém, a ciência, com todos os seus avanços, ela não tem as respostas para tudo. Principalmente ciência médica. Tem coisa que só Deus. Silas, eu queria fazer uma observação, Silas, dentro desse ponto aqui, o que são os dons de curar? Qual é a resposta, mais uma vez, Silas, da nossa declaração de fé da Assembleia de Deus do Brasil? O que diz lá? Na página 174 diz: os dons de curar, ou os dons de curas, são manifestações do poder do Espírito Santo, isto é o que diz a nossa declaração, que operam de maneira multiforme, olha a palavra, para a cura de doenças e enfermidades do corpo e da alma, sempre concedidas pelo Espírito Santo à pessoa que irá ministrá-la, pois é Deus quem cura e somente Ele pertence à glória. Muito bem. Então, meus queridos irmãos, minhas irmãs, observem que, aqui a nossa declaração de fé é clara, objetiva em explicar. E um detalhe, Silas, os dons ou de curar, eles não cessaram na era apostólica. Ei, minha irmã, meu irmão, a história do cristianismo pós-era apostólica, depois a própria história do cristianismo pós-reforma e nos dias atuais, demonstra claramente que esses dons estão em evidência. É só crer. Silas, podemos continuar? Podemos. Maravilha. Então, vimos aí o que são os dons de curar, Está no plural, Está bem claro aí, dons de curar. São manifestações. É a multiforme, Muito bem. Eu só queria fazer uma observação. Sim, pode falar. A gente fala o seguinte, depois da queda do homem, pastor, o pecado foi um desastre para o mundo, As consequências perduraram e perduram até hoje. A natureza sentiu com ela e a dor. O ser humano ficou fragilizado, a sua saúde ficou fragilizada, Então, Deus usa esse dom por misericórdia, para curar, quando Ele quer curar. Porque quando Ele não quer curar, Ele leva mesmo, Mas Deus é misericordioso. Além de sacrificar seu Filho, em prol da redenção humana, Ele concede os dons, ainda é uma bênção para os salvos ainda aqui. Então, orar, porque até a medicina, pastor, avançada, quando ela usa remédio para curar alguém, é Deus que dá medicina ao homem. Como o irmão falou aí no início, que a ciência se multiplicou. E essa ciência, Deus pode usar ela em prol do ser humano também. Não é o homem que vai se gabar, não, mas nós fizemos isso, não. Deus deu inteligência. É interessante, Silas, que nós vemos no ministério de Jesus as formas de curas que ele realizava. Às vezes era instantânea, às vezes era uma cura gradual, como nós vimos lá, do cego que Jesus colocou lodo no olho dele, mandou ele lavar no tanque. E quando fala de curas, N formas. E um detalhe, Deus, às vezes nós oramos para Deus curar, e Deus diz: não, meu servo, minha serva, eu vou curar sim, mas não é do seu jeito, é do meu jeito. Eu vou usar o médico, vou usar os meios que existem. Isso, verdade. Então, ter muito cuidado. Porque tem pessoas que pensam que, já que temos existem os dons de curar, Deus pode curar, não precisamos da medicina. Deus usa o próprio médico, Deus usa os mecanismos diversos para que o seu nome seja glorificado. Vamos voltar para cá. Vamos lá. 2.2, a redenção e as curas. Eu vou ler aqui, filhos. Redenção e as curas. Observe, está aí de verde. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que aflige a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que, abre aspas, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. Portanto, aí está de azul, enquanto não recebermos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Um detalhe, existe uma corrente teológica aí que ensina que o crente, o cristão, não pode adoecer, não pode ser acometido de algum tipo de doença. Quem disse isso? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos nós estamos sujeitos às mazelas existenciais. Jesus cura. Porém, tudo é para a glória dele e do jeito dele. Silas, sua observação. Apenas isso mesmo, pastor. O senhor já aqui não tem mais nem o que comentar. A natureza sentiu,
Deus, além de, como eu falei no início, além de dar o seu Filho para a redenção humana, Isso. Ele concedeu outros dons, outras dádivas, né? Para consolidar o Evangelho que cura, Evangelho que salva, cura, né? Tudo através para a redenção do ser humano, né, pastor? Muito bem. É interessante que você lê lá Isaías 53, verso 4 e 5, né? Nós encontramos lá que pelas suas pisaduras fomos sarados. Ali tem a ver tanto cura espiritual quanto em cura física, né? Verdade. Não vamos entrar em detalhes aqui. Agora, para que isto ocorra, viu, Silas, é indispensável que o portador do dom esteja ligado a Cristo e siga a sua direção. O dom é dado à igreja como uma confirmação da pregação do Evangelho, da palavra de Deus. É uma redenção que para o ser humano é uma bênção, né, pastor? Além da salvação, você ainda tem essas dádivas ainda, de ser curado, né, de se alegrar, da misericórdia de Deus, e esses dons que Deus concede. Isso. Outro detalhe, Cira, que tem pessoas que invertem a prioridade da salvação. Prioridade número 1 da salvação é a cura da alma, é a cura espiritual. É levar o homem de volta à comunhão com Deus. Verdade. E a cura física, bênçãos materiais são consequências. Que vai depender de Deus querer ou não. Isso é com Deus. Verdade, amém, irmão? é Muito bem, vamos lá. Estamos falando dos dons de curar, que é o segundo dom de poder. Vimos o que são os dons de curar. Vimos, né, que a redenção e as curas, que a cura ela é um fator que é uma consequência, aliás, da obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. É isso? Agora vejamos a necessidade desses dons, que está no 2.3. Ciro, você pode ler para nós? Vamos lá, então. Os dons de curar são a necessidade desses dons. Perdão. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve, rapidamente o ser humano pensa que pode superar Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria aos homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de cura, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo coloca à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças, pastor. Muito bem. Observação, Silas? Desculpa mais uma vez. Os dons são indispensáveis para a igreja, todo mundo sabe. Deus supre, pastor, as necessidades de todas as necessidades da sua igreja e do seu povo, né? Desde a alimentação espiritual, através da sua palavra, bem como concede variedades de dons, e entre os quais o de curar. Agora é o seguinte, a medicina e os remédios, né, medicina e remédio, está certo que é um avanço técnico. Tem o seu papel. Tem o seu papel. Mas ele jamais vai superar o dom de curar, porque a medicina não faz algo sobrenatural. Não faz algo sobrenatural. Disso o homem não pode se... Até mesmo o avanço tecnológico, o homem não pode se gabar, porque é Deus que dá essa inteligência para ele, é dom de Deus também, no conhecimento, pois é Deus que dá inteligência ao homem, né? É verdade. Até as curas através da medicina, a gente tem que considerar também que é uma dádiva de Deus. Muito bem. Né, pastor? Ok, muito bem, Ciro. Fechando esse pontinho sobre a necessidade desse dom, mais uma vez eu quero frisar, minhas irmãs, meus irmãos, que apesar de a cura divina fazer parte da obra expiatória, obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, devemos entender que a salvação da alma é mais importante do que a cura do corpo. Embora Jesus possa curar todas as enfermidades, Jesus tem poder para curar todas as enfermidades. Aleluia. Porém, não cura algumas, não porque ele não tem poder, mas porque às vezes falta fé, ou porque a vontade de Deus não é aquela. Não é isso? E aí vem um detalhe aqui interessante. Em sua soberania, Jesus somente operou de acordo com a sua vontade. Isto não nos isenta, porém, de orar pelos enfermos, nem de insistir nos dons de curar. Temos que orar, temos que pedir a Deus. Agora, a forma, o método, o jeito que a coisa vai ser efetivada, aí, meu amigo, tem que deixar Deus trabalhar. Como eu disse aqui, às vezes alguém, né, a gente ora, Senhor, cura esse câncer, cura não sei o quê, a gente ora. Mas
a cura não vai ser de forma como nós pensamos, instantânea, milagrosa. Não. Deus vai usar um médico, Deus vai usar um remédio, Deus vai usar... Porque tudo pertence a Deus. Sim. E Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, para a glória dele. Silas, síntese do top. E às vezes não quer nem curar, quer levar a pessoa também, né, pastor? Muito bem, Silas. É dele. Obrigado. Silas, aqui, ó, observação aqui, o Silas falou. Às vezes, irmão, Deus não quer curar. Às vezes Deus tem um propósito. Estamos vivendo uma pandemia. Verdade. Essa pandemia está terrível. Deus está levando todos, sem distinção. Né? Ricos, pobres, né? Doutos, indoutos, seja quem for. Né? Aí eu digo, mas que Deus é esse? Deus é soberano, a vida pertence a Ele, Ele sabe o momento que nós devamos, né, permanecer nesse mundo e até quando devemos permanecer, e sabe o momento que... E Ele é que domina, é que determina o momento de ir para o encontro dele. O poder é dele, né? A vida pertence a ele. Aliás, a vida é um dom. Tudo é dele. O que nós temos é que aceitar o dom da vida, né, pastor? Síntese do top, Silas. Bom, o síntese do top diz o seguinte: existe uma variedade de manifestações de dons de curar. Isso. É o mesmo? Não, eu estou já li isso aqui, não, né? Esse é o próprio, né? Isso. Existe uma variedade de manifestações de dom de curar. Isso. Sua concessão à igreja deve ser o fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. É uma maravilha, né? Saúde, Deus quer dar saúde mesmo, né? Saúde. Agora, como eu preguei no último domingo aqui na igreja, falando da maior necessidade do ser humano. Qual é a maior necessidade? É de Deus, é de Jesus, é de transformação espiritual, de mudança interior. As outras necessidades, né? Curas, materiais, aí, irmão, Deus vai suprir conforme o seu propósito. Nós falamos aqui, pastor, que Deus quando quer leva, mas vamos lembrar, lá em Apocalipse, no final do Apocalipse 20, diz que Deus vai enxugar nossas lágrimas. Todas as nossas dores, nossos prantos vão cessar ali. Isso. Deus há de enxugar nossas lágrimas. Muito bem. Ok, estamos aqui em passagem, e nesse mundo o sol nasce para todos, e obviamente Deus é soberano. E aqui Deus quer sempre amenizar o sofrimento humano, mas do modo dele, né, pastor? Muito bem, Cira. Além dos dom de fé, ou da fé, como queira, né? Dons de curar, o terceiro dom de poder é o dom de operação de maravilhas. Aqui o trem é bom, né? Primeira carta aos Coríntios 12:10, eu vou ler aqui, né? A pergunta é, que dom é esse? Como é que ele se manifesta? Qual é o objetivo? 3.1, o dom de operação de maravilha. Este dom, nós grifamos aí, marcamos de vermelho aí no slide, esse dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilha altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Silas, suas considerações. Pastor, como o irmão falou, ela altera até as leis naturais, a gravidade, etc. Tal, né? Mas esse dom faz coisas tão extraordinárias e sobrenaturais que a ciência, a sabedoria humana não consegue explicar e nem realizar. Com certeza. Nem explica nem realiza. E acredite, mesmo assim há incredulidade, não há, pastor? Incredulidade. Jesus operando milagre lá, os fariseus, aquele pessoal lá, os céticos, né? Que não querem acreditar em um Deus poderoso e criador que ele contraria até as leis naturais. Porque, veja bem, o que é o milagre? O milagre é a intervenção de Deus nas leis que foram estabelecidas, com o objetivo de o seu nome ser glorificado. Como é que você vai... O mar está ali, aquietado. Como é que você vai abrir o mar? Um caso Como é que você vai ressuscitar um morto? Só Deus mesmo, só Deus na calma. Tornar a vida do morto ali. Isso. São coisas extraordinárias que não dá para... Muito bem, Cira. Agora, minhas irmãs, ainda estamos, né, nos apoiando a declaração de fé e não podemos deixar de citar ela, né? A declaração de fé da Assembleia de Deus, aqui, baseado pela Bíblia, na página 174, ela traz a definição também do dom de operação de maravilha. Diz lá, a expressão operação de maravilhas, diz na nossa declaração de fé, está no plural e em grego significa obras poderosas ou de poder. Isso. O que sugere grande variedade de milagres. O milagre já é, em si mesmo, a intervenção divina na ordem natural das coisas. Mas aqui, conforme se explica e ensina a nossa declaração de fé, diz respeito a sinais poderosos e extraordinários. Aí aqui eu quero fechar dizendo o seguinte, concedidos à igreja para que ela cumpra cabalmente
né, o projeto, o propósito que Jesus deu a ela na face da terra, que é pregar o evangelho até os confins, até quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Sila, podemos continuar? Vamos lá para frente. Então vamos lá. Vamos lá, leu. 3.2. Então vimos aí o que é o dom de operação de maravilhas. Agora vejamos alguns exemplos bíblicos desse dom maravilhoso. Sila, com você. Você pode ir para nós, Sila? Vamos lá, então. O ministério terreno de Jesus Isso. foi marcado por operações de maravilhas. Que coisa linda, hein? O bom mestre repreendeu o vento e o mar. Esses logo se aquietaram. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. Uhum. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. A ressurreição do filho da viúva de Naim, Isso. a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto já há 4 dias. Olha, que poder é esse, né, pastor? Isso. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para Ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celeste deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Muito bem, Sila. Alguma coisa a acrescentar? Pastor, Deus quer manifestar o seu... Pastor, Deus faz de tudo. Você fica até impaciente. Deus faz de tudo para se manifestar aos homens, mas infelizmente a incredulidade, como diz o texto lá de Paulo, o Deus desse século cegou o entendimento. Cegou o entendimento dessa turma aí, pastor. Dos incrédulos. Incrédulos é aqueles que não creem. Para então, que a luz do evangelho, a glória de Deus resplandeça. Fala assim. Jesus curou diversas doenças, como diz aí, cegueira, paralítico, tal, mostrou o poder, o domínio sobre a natureza, repreendeu o vento, etc. E tal. Então, e ele quer, pastor, que essas manifestações siga a igreja de hoje, através de seus dons. Porque ele não retirou os dons dele, né? Os dons, os ministérios. O próprio Jesus falou, se vocês tiverem fé, tudo que pedir a meu Pai, como é que ele fala, né? Isso. Crendo, recebereis. Você pode ter fé, transporte esse monte para outro lugar, ele vai. Porque só ter fé. Olha, é uma fé. Agora a gente fala com simplicidade assim, pastor, mas tem que treino buscar. É fácil, Não é não, você tem que buscar mesmo a fé, viu, pastor? Com você. Muito bem, gente. Então, nós já vimos, né, muita coisa sobre esse dom, né? O dom de maravilhas aí que o Sila falou, vimos exemplos bíblicos, e a Bíblia é um exemplo desse dom em ação. E aí eu quero deixar bem claro, esses dons não cessaram, como alguns ensinam aí, a era apostólica. Até porque, né, a igreja, ao longo de sua história, sempre esteve, né, num embate, numa guerra tremenda, e em épocas distintas os dons se manifestaram com o objetivo de levar o nome do Senhor a ser glorificado. E nos dias atuais, apesar da ciência, da tecnologia, Deus ainda está pronto para operar maravilhas. Sabe por quê? Porque em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que tem que fazer é crer, ter fé. Sila, passemos para o terceiro item do tópico 3. Estamos no último dom de poder. Primeiro, dom da fé. Segundo, dons de curar. E agora o terceiro dom de poder. Dons de operação de maravilhas. Aí, terceiro item fala das distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilha. Está, assim, muitas distorções por aí. Vejam, aí na revista, está grifado, aí no slide, né? O cristão não tem autorização divina, escute, para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Aí nós destacamos de azul, né? A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Como somos seres humanos limitados. Rapidinho aqui, uma observação, porque existe alguns movimentos por aí que alguém diz, eu determino, eu exijo, eu quero isso, e Deus está na minha mão. Deus... Não existe isso. Isso aí não está na Bíblia. É do jeito de Deus, irmão, é do querer da forma dele, e nós somos totalmente subordinados a ele. Vamos voltar para cá, né? Vamos voltar aí para o slide. E fechando aí, onde eu parei, né? Se não fosse a graça, está de azul, e a misericórdia de Deus, ok? O que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando-o de todo o nosso coração, para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. É a Bíblia que diz, ore, né, pelos enfermos. Portanto, fechando esse ponto aí, de vermelho aí, né,
A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. E independe de se ter o dom ou não. Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Marcos 16,18. Fechando de verde. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo, quem cura, de acordo com a sua soberana vontade, é o próprio Deus. Nós apenas somos instrumento, que Deus vai usar. E aí nós grifamos aí embaixo. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, aí o detalhe, sempre haverá outros milagres. Porque não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor e não o homem. Toda a ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo. E por isso não podemos agendar dias, nem marcar horários para a sua operação. Vamos ter cuidado. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Silas, sua observação, Silas. Pastor, Deus está sempre pronto a nos ouvir, certo? Sempre pronto a nos ouvir. Isso. Mas é Ele que ordena, é Ele que manda, viu? Pois o realizar está na sua vontade. Muito bem. E no seu querer, porque tudo lhe está sujeito. Algumas situações que parece que o pessoal está querendo exigir de Deus, né, pastor? Mas Ele ouve, de fato, ouve as nossas orações, mas é soberano para responder como quer, pastor? Deus sempre age com inteligência e sabedoria. Então, nós vamos orar e guardar a resposta de Deus, não se precipitar, não exigir, colocar Deus na parede, como eu falo, eu determino, eu falo. Ele opera com seus dons, através dos seus servos, mas da maneira como lhe convém, pastor. Detalhes. Ele que determina, não somos nós. Ele está na vontade dele. Esse negócio de marcar, venha para o culto X, no dia X, o senhor vai estar curando, Vamos ter muito cuidado. Não estou aqui questionando se pode, se não pode, nós vamos ter muito cuidado, porque os dons espirituais não é propriedade de ninguém. Deus usa na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e tem que ser usado na igreja para a glória do nome dele. Aqui uma observação, minhas irmãs e meus irmãos, observe. Poder, sinais, curas, libertação e maravilhas devem caracterizar, é preciso que caracterize um genuíno avivamento, pleno de renovação espiritual e pentecostal. Isso faz parte do avivamento pentecostal, curas, milagres, etc. No entanto, tudo isso deve ser livre de quê? De escândalos, engano, falsificação. Mas tudo tem que ser dentro de quê? Da decência e da ordem que a palavra de Deus preceitua. Primeira carta aos Coríntios, 14:40, Paulo diz, tudo seja feito com decência e ordem. Ok? É interessante observar que sobre curar, observação, todos os salvos, viu, Silas? Todos os salvos em Cristo têm da parte dele autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios no seu nome. Independente de ter ou não os dons de curar e de operação de maravilhas. Vamos ter muito cuidado. A exemplo, Mateus 10:8, Jesus, ao enviar os 12, disse, curar enfermo, limpar leproso, ressuscitar os mortos. Os 12 aqui foi antes do batismo com o Espírito Santo. Foi. Também lá em Lucas 10:9, ao enviar os 70, Jesus disse, curar os enfermos. Então, quer dizer com isso? Que se você é salvo em Cristo, crente no Senhor, se alguém está enfermo, você pode orar em nome de Jesus e Jesus vai curar. Não precisa ter o dom, não. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem alguns irmãos que dizem que só quem tem o dom de curar é que pode orar e Jesus curar. Não, senhor, lê do engano. A cura, ela está disponível para aquele que crê no nome de Jesus. Então, independente. Agora, se tem um dom, maravilha. Maravilha mesmo. Agora, se não tem problema. Tem um enfermo ali, tem um perturbado ali pelo inimigo, pode impor as mãos, em nome de Jesus, sai, porque quem expulsa é Jesus, quem cura é Jesus, tudo é para a glória de Jesus. Sila,
Alguma observação? Pastor, hoje, nessa pandemia, nós estamos precisando tanto desse dom, né, pastor? Essa cura, né? Se bem que Jesus faz o que quer, né? Mas se você tiver fé, ore pelo seu enfermo. Ore, vamos orar. Deus não proibiu ninguém pedir oração pelos enfermos. Isso, ninguém falou, você tem que orar. Tudo que pedir a meu pai é meu nome. Ele não falou, olha, alguma coisa você pedir, alguma coisa. Ele não especificou tudo que se pedir. É bom que diga assim, que os dons espirituais, os dons de maravilha, são coisas extraordinárias. Extraordinárias. São excepcionalidades, queridas e queridos. São algo que foge o querer humano. Agora, orar pelos enfermos, expulsar um demônio, todos nós temos autoridade. Né? Por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, em diversas passagens, e a história da igreja, escute, minhas irmãs e meus irmãos, até os dias atuais, confirmam a atualidade do dom da operação de maravilha, dos dons de curar e etc. Porém, devemos entender que as maravilhas somente se manifestam de acordo com a fé de quem ministra e dos que ouvem a proclamação da palavra. E uma das coisas, Silas, que tem impedido a manifestação dos dons de poder, fé, dons de curar e maravilhas, sabe o que é? A incredulidade. Escute, a incredulidade impede a manifestação dos dons espirituais. Em Mateus 13, Silas, verso 58, diz que Jesus não fez muitas maravilhas, não fez muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Olha como é incredulidade. Está na Bíblia. Mateus 13, 58. Estou repetindo que às vezes a gente, sem querer, equivocadamente, a gente cita errado. Mas é porque a gente não quer, não é porque a gente digamos assim, não quer, erra, às vezes não porque quer errar, é porque se equivoca, né? Algumas passagens. Em Mateus 13, 58 diz que Jesus não fez muitas maravilhas, nem operou muitos milagres, porque o povo não cria. E é o que está acontecendo hoje. Deus quer operar, Deus quer fazer maravilha, agora depende de nós, né? Se isso é uma coisa certa, porque nessa pandemia, alguém vai dizer, por que Jesus não cura? Não vai nos hospitais? Ei, aí só Deus para responder, viu? É Ele quem cura, é Ele quem faz a obra, é Ele que, obviamente, distribui o dom, tudo é no controle dEle. Tudo é para a glória dEle. Silas, síntese do top, por favor. Bom, o síntese do top é o seguinte, o cristão não tem autorização divina para determinar, de forma nenhuma, decretar ou exigir a cura de enfermos. É só orar. Só orar. Diga, Deus, aqui está essa vida, Senhor, tem misericórdia. Crê no poder do Senhor em curar e orar. Né? Ok? Faz a sua parte, ore. Se Deus quiser responder, se tiver fé, Ele vai responder com toda a propriedade. Muito bem. Meu amigo Silas. Do jeito dele, hein? Do jeito dele. Estamos chegando ao término de mais uma lição, onde abordamos dons de poder, dom da fé, dons de curar, dons de operação de maravilhas. Silas, você pode fazer a conclusão dessa lição para nós, por favor? Pastor, a conclusão, eu vou ler a conclusão aqui. Diz o seguinte, a nossa conclusão. Deus pode conceder aos seus servos o dom da fé, dons de curar e o de operação de milagre, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Gostei dessa expressão. Isso. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros, enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Isso. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo, pastor. Muito isso bem. Aí, pastor. Ok, vimos aí a conclusão. Eu quero finalizar minhas palavras aqui, depois passar ao Silas, dizendo o seguinte, minhas irmãs e meus irmãos, os dons de poder são capacitações extraordinárias concedidas à Igreja de Cristo para a realização da missão proclamadora do Evangelho. Portanto, ele é fundamental para que nos conscientizemos de que Deus não mudou. Ele continua a operar o impossível e a realizar o sobrenatural. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, busquemos os dons a fim de cumprirmos ousadamente a obra que nos confiou o Senhor. Não podemos, colocar os dons ou relegar os dons a segundo plano. Afinal, como pentecostais, acreditamos na atualidade
do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Portanto, o que temos que fazer? Coloquemo-nos na presença do Senhor e deixemos que o Espírito Santo, que o Espírito do Senhor, que o Espírito de Deus nos use para seu louvor e para a sua glória. Deus abençoe a todas e a todos. Silas. Irmão, na conclusão, eu queria só deixar mais um detalhezinho aqui. O Senhor sempre quer o nosso bem, né, pastor? Isso. Ele zela pela sua igreja e concede os dons pela sua misericórdia. Isso. As boas novas do Evangelho, pastor, ele é completo, né? Muito bem. Está nele embutido os dons, não é isso? Os dons. Pois é promessa de Deus. Jesus nos deu essa ordem no famoso ide. Ide. E no ide, ele falou, ó, curar os enfermos, pregar o Evangelho, Isso. etc, etc. Bem, meus irmãos, chegamos mais no final dessa edição da Escola Bíblica Dominical. Queremos que Deus abençoe o seu domingo, nesta tarde, Isso. que Deus seja com você, e nós vamos agora fazer oração pelos nossos aniversariantes, Muito bem. os enfermos, mas eu quero desde já, convocar os irmãos para o domingo do dia, a próxima lição, dia 2 de maio, e tem o título da lição que diz assim, os dons de elocução. Você quer saber o que é? Se você tiver a revista em casa, leia durante esta semana e, se Deus permitir, no domingo que vem estaremos aqui na Escola Bíblica Dominical, presencial nessa situação, Sei. para melhor a gente discutir esse assunto aqui sobre elocução. É muito importante. Leia, em nome de Jesus. Deus que abençoe os irmãos e tenha um bom domingo na graça do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos orar pelos irmãos que fizeram aniversário durante a semana, no dia de hoje, e também aqueles irmãos que estão enfermos, já estão nos hospitais, estão em casa. Verdade. Vamos orar. Pai querido, Pai, pedimos a Tua bênção sobre os irmãos que fizeram aniversário, conceda a eles, Pai, saúde física, emocional e espiritual, muita graça, ânimo e coragem. Também oramos, Pai Santo Amado, por aqueles que estão enfermos, que estão nos hospitais, que estão em casa, com esse problema da Covid. Pai, entra com providência, Pai Santo, seja feita a Tua vontade, tens poder para curar, porém a Ti pertence o curar ou não. Tudo para a Tua glória nós Te pedimos, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Irmão Silas, hoje à noite, detalhe, hoje é dia 25 de abril, último domingo do mês. Hoje é o encerramento, né? Da festa de jovens daqui da sede, né? É os 50 anos do conjunto Semeador. Muito 50 bem. anos. Isso. Hoje, louvor, adoração, pregação, venha. Você que pode vir, venha. Tem um espaço adequado, estamos seguindo todos os protocolos. Você que não pode vir, está em casa com problema, etc., acesse a DEB Online e Deus vai estar usando aqui os louvores e principalmente a pregação para edificar, consolar, confortar. E quem sabe Deus poderá até curar você no nome de Jesus, porque para isso Ele tem poder. Muito bem. Vamos agora ministrar a bênção apostólica, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. A promessa é para nós e nossos filhos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todas e a todos e até a próxima. Se Deus quiser. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.